Olá, estou aqui mais uma vez para falar um pouquinho mais da palavra do Senhor, que eu achei muito importante, muito interessante essa palavra. Eu quero falar para você agora. Está escrita no livro de Tiago, viu? Você tem a sua Bíblia em sua casa, aí você abre a Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 2, do versículo de 1. Não. Livro de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 até o 17. Tá? Mas antes eu quero desejar para você uma ótima tarde. Tá quente aqui no Piauí, hein? Aqui em Cristino Castro. Tá quente, o sol tá tinindo. Mas tá bom, tá ventando. Estamos no final do mês de abril, vai começar o mês de maio. Eu não sei, me ouvi falar que ainda pode chover umas 3 chuvinhas e depois é só calor. Mas que Deus abençoe o calor. E abençoe todos nós também, né? Então vamos lá. Abrir as suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 até o 17, tá? Que diz assim: vamos hoje falar sobre a fé. A fé sem as obras para nada aproveita. Se você tem a fé, mas se você não tiver as obras, de nada aproveita. Não vai aproveitar de nada, porque é como diz aqui, eu vou ler primeiro, depois vou explicar para você, tá bom? Diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Será que só a fé pode salvá-lo? O que ele quer dizer? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Glória a Deus. Vamos lá. Aqui está dizendo que a fé sem as obras são mortas. Realmente. Porque olha só, vai que chega uma pessoa na sua casa e essa pessoa está passando fome, não tem o que vestir, né? Está andando vestido de trapos, está descalço, já está com uns dias que não vê comida, não come de jeito nenhum, não toma banho, ou então está doente. Aí essa pessoa chega na sua casa e pede para você ajuda. Aí você chega, manda essa pessoa entrar, ou às vezes nem manda entrar, só fala para ela assim: vá em paz, minha irmã, ou vá em paz, meu irmão, né? Ide em paz, aquentai-vos, que às vezes a pessoa está sentindo frio, né? E aí diz: aquentai-vos e fartai-vos. Mas se a pessoa não vai dar as coisas necessárias que ele está precisando naquele momento, como é que ele vai se aquentar e se fartar? Não é verdade? Porque se uma pessoa chega na sua casa e pergunta, pede um prato de comida para você, aí será que você vai dizer só assim: vá em paz, meu irmão, e fartai-vos? Tenha fé, e fartai-vos. Aí você tem a fé, você diz assim: fartai-vos, para ele ir, ide, meu irmão, vá para sua casa. Mas se naquele momento ele está necessitando de comida e você não deu um prato de comida para ele, ele está precisando de um calçado e você não deu um calçado para ele, como? Como é que ele vai se calçar? Como é que ele vai comer? Porque se ele está pedindo, porque ele está precisando. Aí você tem fé, manda ele embora e manda ele se fartar e se aquentar. E você? Você não vai fazer alguma coisa?
Porque aqui está dizendo, a palavra do Senhor está dizendo que a fé sem as obras é morta, de nada serve. Porque só a fé não vai salvar. Tem que ter as obras. Você precisa ter fé na sua vida. Mas você precisa também fazer as obras. Você precisa ajudar o próximo. Se ele está com fome, você dê um prato de comida. Se está nu, a gente tem que dar a roupa para ele vestir. Se está descalço, tem que dar o calçado para ele vestir. Ele está precisando naquele momento. Então, se ele está precisando e a gente pode ajudar, a gente ajuda, porque a gente tem fé, mas a gente precisa fazer algo para ajudar. Eu vou dar um exemplo aqui, Abraão. Abraão, Jesus deu o seu filho Isaque, né? Aquela história que eu já até falei para você aqui no outro vídeo, sobre Agar, que Agar teve um filho com Abraão, que era a egípcia escrava de Sara e de Abraão, e se deitou com Abraão e teve Ismael, mas a promessa era Isaque para Abraão e Sara. Bom, Jesus deu Isaque, Deus deu Isaque, filho de Abraão e Sara. Só que com o tempo, o menino já foi crescendo, já estava um menino já bem grande. Jesus teve ciúmes, né? Porque Deus é um Deus ciumento. A gente que tem que adorar só o Senhor. E Abraão estava muito feliz com Isaque, sabe? Muito feliz. E Deus quis testar Abraão. Não estou saindo do assunto não, viu gente? Deus provou Abraão e pediu o seu filho de volta. Pediu Isaque para ele, Deus, de volta. Quis Abraão fizesse um sacrifício com Isaque. Matasse Isaque. E Abraão foi, levou Isaque, fez o altar, amarrou seu filho e colocou em cima. Porque ele tinha fé que Deus não ia deixar ele fazer isso com o filho dele. Ele tinha fé que ali era só uma prova, mas ele não hesitou, ele foi, fez, colocou o menino em cima do altar, já pronto para o sacrifício. Ou seja, ele levou o filho, ele teve a fé, né, em Deus, mas ele também teve as obras, porque ele levou, ele fez o que Jesus queria que ele fizesse. Ele levou o seu filho, ele fez o altar, ele amarrou o filho, colocou em cima do altar para fazer o sacrifício. E a fé dele foi tão grande que Deus não deixou ele matar o filho dele. Deus logo pediu para ele, Abraão, não faça mal à criança. E logo fez ele ver, colocou uma ovelha lá para ele sacrificar no lugar da criança. Então ele teve a fé e também teve as obras. Então é isso, não adianta você dizer que tem fé e não ajudar o teu próximo. Não adianta você ter fé e não fazer nada para ajudar. Entendeu? Desculpa. É meio complicado. Porque você precisa fazer a vontade de Deus. Com toda a fé do teu coração. E você precisa também fazer as obras, precisa fazer o que Ele manda. É tipo, uma pessoa está doente, você vê que ele está doente, você chega no hospital, ou no lugar onde ele está doente, sem ele poder andar, sem ele poder comer, ele está sentindo falta de remédio, e não tem condição de comprar o remédio, não está vendo saída, não está vendo jeito para ter aquele remédio, mas você chega e você está vendo que ele está necessitando. Você pode ajudar, e por que você não ajuda? Você precisa ajudar, então você está fazendo as obras. Se você ajudar, você está obedecendo a Deus. Além de estar obedecendo a Deus, você está fazendo as obras. Né? Está fazendo obras, você está ajudando o seu irmão, você está ajudando o próximo. E é isso, porque não adianta a pessoa dizer que tem fé e não fazer nada. Né? Eu tenho fé que um dia eu vou ter a minha casa. Mas se eu não fizer nada, né? Não fizer alguma coisa para me ter a minha casa,
Como é que eu vou ter a minha casa? Eu tenho que ter a fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê. Você tem fé que vai ter alguma coisa na sua vida. O que você sonha em ter alguma coisa, mas você não tem. Mas você está tendo fé que um dia você vai ter. E você vai trabalhar, você vai fazer as obras para você conseguir aquele seu sonho. É assim. É assim que funciona a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a gente tem fé que acontece. A gente tem a certeza no nosso coração de que existe o que você não está vendo. Você existe. O que você tem certeza que existe. Então é isso, se eu não trabalhar, não guardar o meu dinheiro para comprar o lote, para comprar o material, como que eu vou ter a minha casa? Só dizendo, eu tenho fé que vai acontecer. Do céu não vai cair uma casa já pronta. Pá. Não. Eu tenho fé que eu vou conseguir. Eu tenho fé que eu vou conseguir um emprego bom. Sabe, um emprego que eu trabalho assim, sentado no escritório, ser gerente de um comércio. Mas se você não estudar, se você não fizer curso, né? Como é que você vai conseguir esse emprego? Porque você está pedindo a Deus por um emprego dessa forma, então você está tendo fé que você vai conseguir esse emprego. Mas se você não fizer nada para conseguir esse emprego, como é que você vai ter esse emprego? Como é que você vai ter a sua casa? Mês. Então é dessa forma. Por isso que ele diz aqui, se o irmão ou a irmã estiverem nus, precisam de roupa, e se estiverem com falta de mantimento cotidiano, de comida, como é que ele vai matar a fome dele se ele está te pedindo, ele está precisando e você, basta você olhar para ele assim, vai com Deus, meu irmão, e tenha fé que você vai encher a sua barriga de comida. Tenha fé que você vai se vestir hoje. Mas você está ali, você pode ajudar e você não ajudou. Você não fez as obras. Que fé é essa? Adiantou alguma coisa? Não adiantou. E algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que aproveito vem daí? Nenhum. Nenhum. É isso. Não tem aproveito nenhum. De jeito nenhum. Deixa eu falar uma coisa para você de mim mesma. Não falo dos outros, vou falar de mim mesma. Eu tenho muita, mas muita vontade e tenho muita fé que um dia eu vou estar pregando em muitas igrejas. Não para ganhar o faz-me rir, não. Pregar para ganhar almas para Jesus, porque é do meu coração toda a vida, sabe? É aprender a pregar a palavra do Senhor, a ensinar o que está escrito aqui na Bíblia para abrir os olhos espirituais das pessoas, a mente, para que as pessoas saibam que Deus é bom, o diabo não presta e que a gente precisa aceitar, pedir a Jesus que aceite a gente, né? E fazer a vontade de Cristo para que a gente, um dia que Jesus escolher a gente vá direto para o céu, morar com Ele no céu, para a gente não perecer. É isso que eu tenho vontade, sabe? De pregar a palavra do Senhor, de ensinar a palavra do Senhor. E eu tenho fé, porque apesar da minha idade, que eu tenho 56 anos, não nego para ninguém, mas eu tenho fé que isso tudo vai acontecer um dia. Mas aí você pensa que eu estou parada, só dizendo eu tenho fé que isso vai acontecer. Ah, mas eu tenho fé que um dia eu vou pregar. Não, mas eu tenho fé que isso vai acontecer comigo. Mas se eu não fizer nada, não vai acontecer não. Então, eu estou pregando aqui para você hoje aqui, né?
Eu leio a palavra, eu oro, eu jejuo, eu consagro. Eu faço vídeos pregando a palavra do Senhor. Tenho um canal no YouTube. As minhas pregações estão todas, até no tempo que eu morava no Goiás, as pregações que eu fazia lá estão no canal. Eu não tenho mais, porque com essa troca de celular, né, a gente perde chip e tudo, e a gente perde muita coisa, o conteúdo, né? Mas eu tenho me preparado há tempos. Quando eu morava em Brasília, vou contar aqui um pouquinho da minha vida para você. Quando eu morava em Brasília, lá no condomínio Porto Rico, eu congregava numa igreja chamada Ministério de Assembleia de Deus, Ministério do Novo Dia, com o pastor Ivaldo, a pastora Francisca, os amores, sabe, um pessoal abençoado, pastores abençoados de Deus. E vou te falar uma coisa, ele abriu outra igreja, teve outra igreja num lugar chamado Alvorada. E quem ficou na igreja lá de Brasília, do condomínio Porto Rico, fui eu. A minha filha, ela congregava, batizada, ela é batizada nas águas. E ela fazia coreografia, ela louvava. A Carol, gente. O meu filho que mora lá em Brasília, que hoje é casado, né, lá em Brasília. Ele tocava guitarra, violão, teclado, ele louvava. Meu filho que mora em Brasília, meu filho Henrique. O meu neto, Eduardo, que hoje está casado também, mora em Santa Luz. Ele tocava bateria. Ele começou a tocar na bateria dentro de casa mesmo, que o tio dele fez. Assim, de latas, baldes, essas coisas. E ele aprendeu, só Deus ensinando para ele. Porque a gente não tinha condição de colocar ele numa escola. E mesmo era dom de Deus, nem precisou. E quando ele fez 7 anos de idade, nós fomos para a igreja. E quando chegamos na igreja, ele pediu oportunidade para o pastor e eu não sabia, o tio dele também não sabia. E a gente procurando ele, que ele era pequeno, né? E depois a gente viu quando ele saiu de trás do púlpito e foi e sentou lá na bateria. Ele nunca tinha tocado bateria. Aí para você ver a fé desse menino tão grande e as obras. Ele tinha fé que um dia ele ia tocar bateria. Ele é criança, gente, ele tinha 7 anos. E falou com o pastor. E o pastor foi e deu oportunidade. E nesse mesmo dia ele tocou 3 hinos da harpa cristã. Sem nunca ter pego numa bateria. O meu neto Eduardo. E depois disso, ele virou o baterista oficial da igreja. Ele tocava, não era só na nossa igreja que a gente congregava, não. Ele tocava também nas outras igrejas que os pastores iam buscar, em Ceilândia, Taguatinga, nesses lugares aí lá em Brasília. Os pastores ficavam sabendo e iam buscar ele lá em casa. Ele levava para ele tocar. Ele tocou no Ministério de Louvor, no grupo de louvor, da igreja do pastor, Assembleia de Deus também, pastor, se eu não me engano, me foge a memória, parece que era Arnaldo o nome dele. Só tinha ele de criança no grupo de louvor, todos adultos, e o baterista era ele. Só ele de criança. Então ele tinha fé e tinha as obras, porque mesmo criança, mas ele não desistia, ele ficava, ele falava com um com o outro, e começou e conseguiu. O outro neto, chamado Fernando, que muita gente chama ele de gordinho, ele ainda tocou um culto, tocou contrabaixo, gente. Eu toco pandeiro, eu louvo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é para me aparecer, não, mas eu louvo porque Deus me deu o dom de louvor e de pregação. E eu faço com muito amor e carinho, não é para mim não, para me exaltar não, é para honrar o nome de Deus.
porque foi Ele que deu esse dom. Então a minha família é uma família de levitas, todos. A Ingrid era pequenininha, o Arthur era pequenininho, mas já louvavam na igreja, pegava o microfone e já ficava dizendo glória a Deus, cantando assim, alguns pedacinhos dos hinos, a gente ensinando. Eu dirigia cultos, eu pregava, fazia culto nos lares toda segunda-feira. Então, eu tenho fé, mas eu também tenho as obras. E só eu estar aqui pregando a palavra do Senhor para você, eu estou fazendo a obra do Senhor. Eu tenho fé, mas também tenho as obras, eu faço a obra do Senhor. Então é esse exemplo que eu quero dar para você. De que adianta você, uma pessoa precisar de você, naquele momento ele está precisando, está necessitando, e você dizer só assim, vá com Deus. Tenha fé, meu irmão, que você vai se vestir. Mas se você não deu o que ele está precisando no momento, você não está fazendo a obra do Senhor. Você não está fazendo as obras, diz que tem fé, mas não está fazendo a obra. E só a fé não vai te salvar, não. Você tem que ter a fé e tem que ter as obras também. Então, esse pequeno testemunho que eu dei aqui para você, falando um pouquinho da minha vida, é para você saber que a pessoa tem que ter a fé, mas precisa fazer as obras. Eu tenho muita fé, mas e faço as obras do Senhor. Bom, ainda falta muita coisa. Mas eu estou fazendo a obra do Senhor, porque para mim, o importante não é ganhar like, não. Para mim o importante é você, meu irmão, que está desviado. É para você que está afastado da presença do Senhor. É para você que nunca aceitou a Jesus. É para você que nunca sentiu esse amor verdadeiro de Jesus. É para você que nunca ouviu falar do amor de Cristo. Né? Que eu acho isso até muito difícil, porque muitas pessoas estão falando do amor de Deus. Né? Então, mais tarde, algum dia, não adianta a pessoa dizer que nunca ouviu a palavra do Senhor, porque ouve. Né? Então, o meu desejo é esse, é de ganhar almas para Jesus, tá? Não é de ganhar like, não é de ganhar dinheiro, essas coisas, não. É de ganhar almas para o Senhor Jesus. Quando eu estava em Brasília ainda, congregando com o pastor Ivaldo, lá na igreja Ministério do Novo Dia, tinha igreja na minha casa, gente. Uma vez por semana, na sexta-feira, tinha um culto na minha casa. A igreja era lá na minha casa. E deixa eu falar uma coisa para você. Várias pessoas, várias almas foram ganhas naquele lugar para Jesus. Por isso que eu falo para você que a minha vida é muito perseguida. Muito perseguida. Eu passo por luta, por muita tribulação que você nem imagina. Nem imagina. E que eu tenho que guardar, às vezes fica me sufocando, sabe? Sufocando, dói no peito, dói no meu coração. Mas que eu confio no Senhor. E que Ele está me ajudando, sempre me ajudou e vai continuar me ajudando. Então muitas vezes você vê assim, falando, pregando o amor de Deus e tudo, às vezes até a pessoa diz, a irmã fala desse jeito, a irmã não passa por luta. Quem é que não passa por luta? Mas eu tenho fé que Deus está comigo, que Deus está me ajudando, sempre me ajudou e vai continuar me ajudando. E ajudando a minha família. Hoje, a minha família está afastada da presença de Deus. Depois que nós chegamos aqui na cidade de Cristino Castro, a minha família toda se afastou da presença do Senhor. Eu não. Eu estou aqui batalhando, eu estou aqui lutando, entendeu? Orando, intercedendo, pedindo a Deus, a Jesus que entre no coração, sabe? Pedindo a Deus que transforme a vida, porque a palavra do Senhor diz também que a gente tem que ensinar os nossos filhos no caminho onde devem andar, para quando chegar adulto, que for sair da presença do Senhor, mas lembrar da palavra de Deus, que um dia ele pode voltar para os caminhos do Senhor. E a minha família, eles eram todos servos do Senhor, todos eram evangélicos, da Assembleia de Deus. Tá? Agora vocês imaginam a luta que eu passo, orando, sozinha,
buscando, não só por mim, pela minha vida, mas pela vida da minha família inteira, para que um dia volte para a presença de Deus. E você pensa que eu desisti? Não desisti, não. Eu vejo as coisas que acontecendo diante dos meus olhos. Mas eu não posso obrigar a pessoa nenhuma a voltar, porque a palavra do Senhor também diz que não é por força, nem por violência. A pessoa tem que aceitar de coração. Existe o livre-arbítrio, a pessoa vai escolher o que quer. Meu dever é orar e acreditar no Senhor e fazer as obras. É isso. Então a pessoa tem que ter fé, mas tem que ter as obras também. Tá? É isso. Às vezes eu fico pensando assim no tantas coisas, né, que a gente já passou e passa, continua passando, né? Gente. Se não fosse Deus na minha vida, acho que eu não tinha nem resistido. Mas eu tenho fé e as obras. Por isso que eu faço, por isso que eu prego a palavra do Senhor, por isso que eu oro, por isso que eu me entrego a Deus, jejum, faço consagração. Porque eu sei que Deus é comigo. Sabe, eu tenho dom também de louvor. E eu recebi uma profecia há muitos anos atrás, que eu ia louvar muito para o Senhor. E eu digo para você de todo o coração, se por acaso Deus me colhesse hoje, esse sonho já estava realizado, essa promessa já estava cumprida. Porque eu não sou uma cantora, sabe, famosa, não, ou que tem um CD gravado, não, mas pense que já em muitos lugares a minha voz já anda e andou. Quantos lugares eu já louvei o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, a promessa não foi de eu ser famosa, foi de adorar o Senhor, através do dom de louvor que o Senhor me deu. Isso eu faço, eu tenho feito. Louvado seja Deus. Porque o importante para mim, gente, é adorar a Deus e ganhar almas para o nosso Deus. Isso é importante na minha vida. Então vamos fazer a obra do Senhor. Tá? Vamos ter a fé, mas a fé e as obras. Porque a fé sem as obras, ela é morta. De nada adianta. Tá? Se o irmão precisar de você, de uma ajuda sua, ajude. Ajude. E você está fazendo as obras. Você está tendo fé e tendo as obras também. Tá? Eu espero que esse testemunho, essa pequena história que eu estou contando aqui da minha vida, um pouquinho da minha vida, assim, resumindo algumas coisas, né? Que sirva de exemplo para você. Tá? Que eu estou aqui pregando para você. Porque eu tenho fé que um dia eu ainda vou pregar em muitas igrejas. Já preguei e vou continuar pregando em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eu creio no Senhor. Eu tenho fé no meu Deus. Por isso que eu estou fazendo as obras. Estou fazendo as obras por isso. Tá? E se por acaso é que nem eu falei, Deus me colheu hoje, a promessa já foi cumprida. Porque a palavra do Senhor diz que a gente tem que pregar para toda a nação. E eu tenho certeza que essas pregações que eu estou fazendo aqui através da internet vai em muitos, mas em muitos lugares. Muitas pessoas estão ouvindo. E o que eu falo aqui é o que está escrito na Bíblia. O que eu falo para vocês é o que está na Bíblia. Louvado seja Deus. Então é isso. Vamos fazer a vontade do Senhor. Vamos fazer as obras, a obra do Senhor e ter fé. Certo? Não vale a pena fazer mais nada de errado não, gente.
Eu vi na internet hoje que na China já está em alerta, né? Que já vai aparecer outra pandemia pior do que o Covid, quando apareceu o Covid mesmo, né? Naquele tempo que morreu muitas pessoas. E eu confesso para você que quando eu vi essa notícia, meu coração entristeceu. Fiquei triste mesmo com isso. É muito triste. Então, cada dia que passa, cada tempo que passa, as coisas vão ficando pior, gente. Não tem mais melhora, não. É bíblico tudo isso. É bíblico. São as pestes, são as pragas. Então, o que a gente tem que fazer é nos entregar a Deus, é fazer a vontade de Deus, fazer a obra do Senhor. Aceitar, pedir a Deus que Ele nos aceite, porque a gente diz assim, aceitar Jesus, mas não é Ele que tem que nos aceitar, que nós não somos nada. Deus é tudo. É Ele que tem que nos aceitar. E para isso a gente tem que fazer a vontade dEle. Tá? Essa palavra que eu deixo para você, espero que você tenha entendido. Eu deixo para você de todo o coração. Reflita, pense. É o que eu mais quero na minha vida. É que você ouça a palavra do Senhor. Talvez não seja comigo, você ouve com outra pessoa, ou na igreja, ou com outra pessoa que está pregando na internet. Mas o importante, gente, é você aceitar a palavra do Senhor, é você ver, fazer a vontade de Deus, para Ele poder te aceitar. Para a gente poder se juntar todo mundo e morar todo mundo no céu. Olha que coisa boa. Né? Você já pensou todo mundo lá? Nossos amigos todos, nossos familiares todos lá no céu. Só dizendo santo, 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 santo é o nome de Deus. Louvando, andando naquelas ruas de ouro. Lá não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter dor. Todos nós vamos ter um corpo glorioso, louvado seja Deus. Então vai ser bom demais, gente. Mas para isso a gente tem que buscar o Senhor. Para isso a gente tem que fazer a vontade de Deus. Tá? Então... Mãe tá perguntando, você tá perguntando, eu vou lá na Dona Júlia comprar suco. Tá, eu vou já, tá bom? Fala para sua mãe que eu vou já. Então é essa palavra que eu deixo para você hoje de todo o meu coração, tá? Pensa, gente. Reflete, medita na palavra do Senhor. Busque, olha, a palavra está lá em Tiago, capítulo 2. O livro de Tiago, capítulo 2, é Novo Testamento, viu? Do versículo 14 ao 17. E você pode continuar, tenho certeza que você continuar. É você começar a ler, você vai achar tão bom e vai continuar, vai querer continuar. Tá bom? Porque eu tô me esforçando tanto no nome de Jesus, para que você ouça a palavra do Senhor, tá? Pois é essa palavra que eu tenho que deixar para você. E um abraço bem forte a cada um de vocês, meu irmão na fé, certo? E não esqueça, tenha fé, mas tem as obras também, tá bom? Louvado seja Deus e uma ótima tarde para todos vocês, tá? A paz do Senhor, graça e paz. Quem for ver esse vídeo à noite, uma ótima noite. Quem for ver amanhã de manhã, tá? Bom dia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O meu canal no YouTube, você vai encontrar se você colocar assim, Regina Souza, Pregação e Louvor. Aí você vai encontrar, certo? É isso aí. Tchau e até o próximo vídeo.